Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para dar continuidade aqui nos estudos da história moderna, né? E hoje a gente vai falar, agora, nesse momento, a gente vai falar de um tema muito importante, muito relevante, que é a questão da unificação das monarquias e a criação das monarquias absolutistas, né? Isso é um tema muito importante, costuma cair nos vestibulares bastante e tal. Então presta bastante atenção que é muito importante entender o que é a monarquia absolutista. Bom, vamos lá. Eu vou resumir aqui também e depois eu explico mais detalhes. Monarquia absolutista, como o próprio nome diz, é quando o rei tem um poder absoluto. Fácil, né? Monarquia absolutista, rei tem um poder absoluto. É isso, nada mais é do que isso. Mas o que quer dizer isso, o rei tem o poder absoluto? Isso significa que não existia nenhuma lei, não existia nada que limitasse o poder do rei. Se o rei acordasse no dia, quisesse fazer uma lei falando assim que aquele dia era feriado porque ele não queria ir trabalhar, ele poderia fazer isso. Ele poderia, por exemplo, condenar qualquer pessoa. Não existia divisão dos três poderes. Então o rei era quem fazia a lei, era quem executava a lei e podia ser quem julgasse também se ele quisesse. Então o rei fazia o que ele quisesse. Ele não tinha nenhum poder, nada que limitasse o poder dele. Então isso que é a monarquia absolutista. É claro que na prática tinha limites do poder dele, né? O rei não podia simplesmente chegar lá e aumentar em 200% o imposto de um dia para a noite, porque isso iria causar uma revolta popular e tal. Então ele tinha que fazer as negociações, né? Tinha que fazer concessões para a nobreza, tinha que fazer concessões para a burguesia, que era uma classe de comerciantes que estava surgindo naquele momento. Tinha que fazer concessões até mesmo para o povo comum. Então era isso. Então tinha um jogo político ali em volta ali. Mas é claro que no papel, na teoria, ele podia fazer o que ele quisesse, apesar que na prática não necessariamente ser assim, né? Então, como que as monarquias absolutistas começaram? Eu não vou detalhar assim de cada país, porque cada país é meio que uma história, né? Mas de modo geral, para resumir o processo, foi quando que os feudos, né? Porque você lembra na Idade Média, era uma monarquia feudal. O rei, de certa maneira, tinha um poder limitado pelos feudos, né? Pelos senhores feudais, que dividiam seu poder ali em troca da lealdade, né? Então o rei dividia seu poder em troca da lealdade dos senhores feudais que ajudavam ele em caso de guerra ou em outras situações. E aí o que acontece? E por um processo histórico que varia de país para país, os senhores feudais foram perdendo poder e o rei foi acumulando o poder desses senhores feudais em torno dele, até o ponto de ele se tornar uma figura monopolista ali, que dominava todo o poder, né? Só para resumir do estado dois casos. Em Portugal, por exemplo, isso tem a ver com a Guerra de Reconquista, que foi quando Portugal começou a dominar ali os portugueses não, desculpa, os reinos cristãos começaram a conquistar a área da Península Ibérica que tinha sido dominada pelos reinos islâmicos, né? A gente já falou disso, então a Guerra de Reconquista foi esse período, e essa Guerra de Reconquista acabou criando novos estados. Um deles foi Portugal, que era até então um feudo do que veio a se tornar a Espanha depois. Só que o rei, o Afonso Henrique, decidiu ali dar um golpe e assumir o poder como ele mesmo. E ele foi expandindo seu território para o sul e criou ali a primeira monarquia absolutista, foi Portugal. O reino da Espanha se formou através de um casamento, né? Havia alguns feudos que foram sendo dominados pelos mais fortes, né? Como o reino de Barcelona, por exemplo, que foi dominado pelo reino de Castelo, né? Mas para unir a Espanha de modo geral, houve o casamento ali entre se eu não me engano, a princesa de Castela e o príncipe de Navarra. Os dois se uniram e, enfim, e aí formou o reino da Espanha. Então o reino da Espanha foi através de um casamento. E cada um é uma história, né? O reino da Inglaterra surgiu a partir de um rei normando que saiu da Espanha e invadiu a Inglaterra e conquistou ali a Inglaterra de uma forma absolutista, mas de forma também concedida, porque na Inglaterra sempre existia um parlamento. A gente vai falar disso quando a gente for falar mais pra frente de Revolução Inglesa. Então, tinha ali enfim, cada país é uma história, mas de modo geral é isso. É quando os feudos foram se consolidando, foram se unindo em torno de uma pessoa só, que era a figura do rei, e essa caráter da monarquia descentralizada, que era o feudalismo, passou a ser uma monarquia centralizada em uma pessoa só que podia fazer o que quisesse, né? Eu trouxe aqui uma imagem aqui só para ilustrar, que é o do rei da França, né? O Luís XIV, que é o exemplo máximo ali de uma monarquia, né? Ele tinha, da monarquia absolutista, ele tinha uma frase tal, que ele falava que o Estado era ele, que ele era conhecido também como Rei Sol e tal. Então ele ali é o exemplo máximo do absolutismo, porque ele conseguiu ali ser o rei que talvez fosse o mais absolutista, que mais mandasse e tudo mais, né? E aí tem todas as características aqui nessa imagem dele para mostrar esse poder, né? Por exemplo, aqui
ele usando um tamanco aqui, que hoje é um salto alto aqui, né? Que hoje é uma roupa de mulher, mas na época era uma roupa usada pela nobreza e era para mostrar aumentar um pouquinho a altura dele, né? Ele tem uma espada também, que o que demonstra ali. Ele tem uma espada aqui, o que mostra também ainda, remetendo àquela ideia dos reis como um rei guerreiro, como um rei que protege o reino, rei porque ele protege militarmente o reino, né? Uma peruca também, enfim, outros signos e símbolos de poder, né? Para mostrar como ele era esse cara poderoso e tudo mais, né? Mas aí entra um problema, aí entra um ponto aqui que vocês podem estar se questionando. Por que que as pessoas aceitavam a monarquia absolutista? Então tinha que ter uma justificativa, não era... As pessoas simplesmente não aceitavam, o rei porque Deus quis. E, aliás, era isso mesmo, uma das justificativas. Mas não, a galera não aceitava assim, a ideia, tipo, o rei é rei porque é isso aí e tal. Tinha que ter uma justificativa. A primeira era essa, do direito divino dos reis. Que eu brinquei ele falando que rei é rei porque Deus quis, mas era um pouco mais complexo que isso. Mas a ideia era o seguinte, o rei... Todo, e aí entra alguns filósofos da época que defendiam essa ideia, como por exemplo Jacques Rousseau, que é um francês. Ele defendia, ele tem um livro explicando exatamente sobre isso, que ele vai falando sobre o porquê que os reis devem ser reis na lógica cristã. Para ele fala que todo mundo teria o seu lugar dentro ali do reino de Deus, ali dentro da terra e tudo mais. Então todo mundo ocupa uma posição que foi uma missão dada por Deus. O rei, ele é rei porque aquilo foi concedido como uma missão para ele, né? Então o poder dele, ali, o poder do rei, seria na verdade o rei seria, na verdade, um representante de Deus na Terra. O poder dele era o poder de Deus. E se você ir contra rei, era como se você fosse contra o próprio Deus. Então entra nessa lógica do que o rei é rei porque Deus quis que ele fosse rei e o poder dele é o poder de Deus na Terra. Então tinha pessoas que defendiam isso, né? E se você pensar em reinos que o catolicismo era muito grande, o cristianismo era muito forte, você falar que é pecado ir contra o poder de Deus era uma coisa complexa, né? Era uma coisa ali que, enfim, fazia com que muita gente pensasse duas vezes antes de fazer uma revolta contra o rei, né? Então esse em si era uma justificativa ali para o poder do rei muito forte. Tanto é que nessa imagem aqui, que é da Idade Média, mas já retrata isso, né? Que é o coroamento do Carlos Magno, né? Quem tá coroando ele, aqui na imagem, é literalmente o... Não consigo saber se é o Papa ou se é um bispo importante da França, mas é um membro da Igreja Católica, né? O que demonstra isso, o que demonstra que o próprio membro, o representante da igreja, colocar a coroa na cabeça do rei, era um indício disso, de que a igreja católica estava abençoando ele. E isso significa que o próprio Deus estaria abençoando o seu governo e tudo mais. Então isso era uma coisa ali que atraía e convencia muita gente a aderir à ideia de monarquia absolutista sem questionar muito. Mas, caso você quisesse uma outra justificativa, uma justificativa assim, vamos dizer, mais humana, assim, né? Mais prática, né? Entra a ideia do contratualismo de Thomas Hobbes, que é o seguinte. Hobbes foi um filósofo, né? Todo mundo já deve ter conhecido. Publicou alguns livros, o mais famoso dele é o Leviatã. E nesse livro, ele vai tentar justificar o porquê que é importante ter uma monarquia absolutista. Porque para ele seria o seguinte: no estado de natureza, ou seja, no estado em que não existe estado, governo, que não existe um órgão regulamentativo que rege a vida das pessoas, que é o estado de natureza, as pessoas viveriam como animais. E quando eu falo isso como animais, viveriam assim, querendo a coisa do outro e tal, e até se autodestruindo. Porque na cabeça do Thomas Hobbes, o ser humano, ele é naturalmente mau. O ser humano é mau, o ser humano é egoísta, o ser humano sente inveja, o ser humano odeia e tal. Então, se a gente vivesse no estado de natureza aqui, eu visse alguém com... Dar um exemplo só pra vocês entenderem. Se eu visse alguém com um celular mais bonito que o meu, eu ia simplesmente pegar e pronto, acabou. E se eu tivesse uma arma, talvez eu atirasse nele. Porque é isso, eu sou egoísta, eu quero aquele celular que ele tem, porque eu sou invejoso também, entendeu? Então na cabeça do Thomas Hobbes, o ser humano era assim, ele era naturalmente mau, naturalmente invejoso e tal. Então precisaria existir um órgão regulamentador, um órgão que governasse ali, que limitasse de certa maneira essa vontade, essa pulsão humana ali à maldade, né? Então, o Estado serviria para isso. O Estado serviria para regulamentar a vida humana, para impedir, por exemplo, que eu simplesmente atirasse em alguém porque eu quero pegar o celular dela. Então, o Estado ali agiria para punir isso e para fiscalizar e fazer com que isso não aconteça, né? Então, para o Thomas Hobbes,
sem uma monarquia absolutista, sem um governo forte, que para ele o ideal seria a monarquia absolutista por ela ser forte e o rei ser capaz de colocar e fazer a justiça ali, o ser humano ia simplesmente se autodestruir. Então seria importante a monarquia absolutista, ou seja, e é por isso que veio a ideia de contratualismo, que meio que todos nós ali, meio que de maneira inconsciente, assinamos um contrato que a gente aceita, de certa maneira, limitar a nossa liberdade em troca de uma segurança, em troca de viver em sociedade de maneira minimamente ali de condições das pessoas viverem e não se autodestruírem mutuamente. Então um Estado absolutista serviria para isso, serviria para reger esse contrato ali que inconscientemente as pessoas assinaram, né? E deveria ser um Estado absolutista porque ele representa uma força maior. Mas caso você não acreditasse nem no direito divino dos reis e nem no contratualismo de Thomas Hobbes, e isso não fizesse você acreditar que é importante defender a monarquia absolutista, ainda existiria a nobreza e o clero. O que era isso? A nobreza nada mais é do que o braço armado da monarquia, né? Então, se caso você ainda quisesse ficar falando mal do rei, quiser fazer alguma revolta, qualquer coisa assim, a nobreza ali, o seu braço armado, que tinha vantagens políticas e de vida mesmo, a nobreza e o clero tinham vantagens na monarquia absolutista, agiam como controladores de revolta. O clero ali no sentido de desincentivar você a tomar alguma atitude, né? Então o clero ali dava suporte ao poder legitimado ao poder do rei, usando muito essa ideia do direito divino dos reis, e a nobreza era o braço armado. Se você quisesse se revoltar contra, os nobres iriam se unir com o rei e sufocar a sua revolta popular ou qualquer coisa assim, entendeu? Então ainda existiam estruturas de controle social. Então não só tinham estrutura de controle ideológico, né, mas também de controle social. Se você quisesse ignorar todas essas ideias que foram criadas para justificar o absolutismo, ainda tinha ali um braço armado ali para te segurar, né? Então, pois bem, então é isso. Para resumir só, o que é o Estado absolutista? O Estado absolutista é quando o rei tem o poder total. O rei manda em tudo, ele é absolutista. Isso significa que não tem nenhuma lei para limitar o poder dele. Não que ele possa necessariamente fazer tudo o que ele quisesse, mas não no papel ele poderia. Isso é o Estado absolutista, e isso surgiu em grande parte depois do final do feudalismo ali, em que os feudos foram se unindo e se centralizando em torno de um rei, né? O rei absolutista. E havia justificativas tanto religiosas, né, como a ideia do direito divino dos reis, quanto uma ideia ali mais, vamos dizer, mais humana, sabe? Enfim, mais humana mesmo, assim, mais da vida social ali do Thomas Hobbes, né? Que o Estado absolutista serviria para que as pessoas simplesmente não se matassem, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Tchau e até a próxima.